exercitando-se na piedade. Amém? Quem é piedoso aí? Hã? Quem é piedoso? Irmão, preste atenção, por favor, tenha maturidade no que eu vou ministrar essa noite. Esses dias eu fiz uma postagem, olha que interessante. Né? O presidente da República vetou um artigo da lei, né, da Lei de Execuções Penais. Olha só, eu sou advogado criminalista. E aí ele vetou as visitas periódicas ao lar, que o Congresso Nacional decidiu acabar com essas visitas, com o seguinte argumento: muitos saem e não voltam. E eu fiz um elogio porque o presidente vetou a mudança desse artigo. 90% das pessoas que saem nas visitas voltam para o cumprimento das suas penas. Mas veja, é a chamada saidinha, né? Na última saidinha, na última VPL, 9,85% das pessoas que saíram não voltaram. Ou seja, 90, alguma coisa voltaram. E são pessoas que têm esse direito, são pessoas que já cumpriram boa parte da sua pena e estão no regime semiaberto. Eu fiz um elogio porque acho que não deve tirar esse benefício. Porque são mães, são pais que às vezes estão presos, ficaram anos e anos sem ver seus filhos. Mas veja, irmãos, eu sou um cara receptivo a críticas. Até lembro que o Naldinho falou assim: pastor, o senhor está preparado? Lembra? Eu estou preparado para todo tipo de crítica. Mas sabe o que mais me chamou a atenção, irmãos? Mais me chamou, teve uma das mensagens, as mensagens mais violentas que eu recebi, as mensagens mais me atacando, foram mensagens, presta atenção que isso é sério, irmão, foram mensagens enviadas por evangélicos, por crentes. Teve uma que falou assim: e ainda se diz servo do Senhor. Irmãos, eu fiz uma pergunta a Jesus esses dias, quando eu li as mensagens. Eu não tinha lido nenhuma delas, né? Mas quando eu li uma mensagem nesse sentido, eu perguntei ao Senhor: Senhor, como é que tanto ódio entrou na igreja evangélica nesse país? Tanta raiva de pobre. Que 98% dos encarcerados dessa nação são pobres e pretos. Eu perguntei: como é que tanto ódio, tanta raiva, tanto rancor entrou no coração dos evangélicos? Porque o que mais nós temos que ter, irmão, é piedade e amor pelos encarcerados. E um ainda colocou: é porque você nunca sofreu uma violência. Por isso você está defendendo o bandido. Um crente, que eu, inclusive, conheço. Aí eu coloquei a mensagem para ele: em junho de 2023, eu fui assaltado na Avenida Brasil, às 15 horas da tarde, levaram meu carro, zero, tinha 40 dias de uso, levaram minha pasta com todos os documentos do meu trabalho. E assim mesmo, eu continuo me posicionando a favor daqueles que têm esse benefício, continue tendo. Aí eu coloquei brincando assim: 70 vezes 7. Se a pessoa discorda, irmãos, eu fico feliz, discordou. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: onde está o sentimento de compaixão da igreja evangélica brasileira? Aonde foi parar o amor que o Senhor tanto pregou? Será que nós temos que ser punitivistas? Será que nós temos que ser vingativos? As pessoas estão cumprindo suas penas. E eu falo para os irmãos de coração: é que vocês não conhecem um presídio brasileiro.
A pessoa fala assim, ficou 10 anos, ficou pouco. Num presídio brasileiro, 10 anos é muito. Essa semana eu visitei uma pessoa que vai ter um julgamento quarta-feira que vem. A cela dela tem 78 pessoas, mas foi construída para ter 30. Tem revezamento para dormir. Aí você, está lá porque merece. Tem que sofrer. O outro botou assim para mim, é que você não sabe que esse povo que está lá merece. E aí eu fui orar, irmãos, porque essa não é a igreja do Senhor Jesus. Essa não é a igreja que o Senhor... E olha que interessante, quando eu abri a Bíblia, pedindo um direcionamento, eu abri Mateus 25. Vamos ler. Mateus 25 fala do julgamento das nações. O Senhor, né, o texto é julgamento das nações. Mateus 25, versículo 31. Vamos orar, vamos olhar esse texto? Mateus 25, verso 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que à sua esquerda estavam: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitando de roupa, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Então irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Posso ouvir glória a Deus? Veja que interessante, o Senhor, aqui o texto diz, julgamento das nações. Quando você pensa no julgamento das nações, o que viria na sua mente? Seria gestos de piedade? Pensa. E aí eu fiquei pensando, caramba, isso não é só uma questão da individualização. Não, o Senhor quer que as nações ajam com piedade para os pequeninos. E há muita distorção das coisas que Deus quer, irmãos. Quais são as prioridades para Deus nesse tempo? Veja, quantos estão orando para que aquela guerra lá em Israel acabe? Ou a guerra na Ucrânia acabe? Quantos estão orando pela paz nessas regiões? Quanto tira um tempo para pensar,
meu Deus, quantas mulheres estão sendo assassinadas, quantas crianças estão morrendo, quantas casas estão sendo destruídas, quantas lavouras estão sendo atacadas, quanta fome está sendo atacada naquelas regiões. Deus, ao julgar as nações, vai nos julgar. O quanto nós temos um coração como o coração de Cristo. Sabe, é muito importante você entender essas coisas. Quando você vê esse gesto de ódio, de raiva, graçando pela sociedade, olha, eu vou falar para você, sabe o que o Espírito me falou? Vai piorar e é por aí. Prepare-se. Porque esse processo que nós estamos vivendo é irreversível e aponta para a volta do Senhor. Porque a gente está retrocedendo, pior do que a Idade Média. Irmãos, sem julgamento político, nós estamos falando de um gesto de piedade, seja para quem quer que seja. Nós não fomos feitos para ser encarcerados. E tem crime que está sendo cometido por aí que só pode ser uma coisa de endemoniados. De gente que foi possuída por um espírito maligno. Imagina um pai mata a filha, ou o marido mata. Eu falei semana passada aqui, 28 mulheres foram assassinadas no Rio de Janeiro pelos seus companheiros, esse ano, tomado por um ódio, por um ciúme. Maranata, irmãos. Maranata. A minha oração, Senhor, vem logo. Porque como é que você convive com gente que devia estar falando de amor, de graça, de paz, de solidariedade, de generosidade, de aquecimento, de pertencimento, de abraço, de palavra de fé, de palavra de alegria. Esse é o povo que o Senhor separou para fazer a diferença. Não, nós estamos aí misturados com ódio, com raiva. Eu sinto vergonha às vezes me dizer, eu sou crente nesse país. Tamanho, sabe, endurecimento do coração. Mas o que é mais confortável é que Jesus, através da sua palavra, nos falou que isso ia acontecer. Vamos ler isso, 1 Timóteo 4. Diz assim, olha, 1 Timóteo 4, verso 1. O Espírito, e o Espírito está falando com letra maiúscula aqui, diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus, pela oração. Se você transmitir essas instruções, irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Amém? Irmãos, pessoas que se desviam da fé estão dentro das igrejas, mentes cauterizadas.
As igrejas estão lotadas de gente que já se desviou da fé verdadeira e segue religião. E segue espíritos enganadores. E Paulo está mandando o quê? Ele está dizendo que, olha, o exercício físico, ele está dizendo, ó, é de pouco proveito. Ele não diz que não tem proveito, tem proveito. Mas preste atenção para você entender o contexto desse texto. Porque Timóteo estava pregando em cidades romanas. E o exercício físico dos romanos tinha a ver com uma adoração a deuses perfeitos. Então, os romanos tinham, como os gregos, uma cultura do corpo, um corpo bem definido. Por quê? Por causa dos deuses que eles adoravam. E eles passavam a adorar os seus deuses, também copiando a forma dos seus corpos. Corpos bem definidos, corpos atléticos. Então, Paulo estava escrevendo para Timóteo sobre um tipo de cultura, dizendo o seguinte, olha, esse tipo de exercício físico, ele tem proveito, mas tem pouco proveito. Paulo não está dizendo, olha, não cuide do seu corpo, não é isso. Mas existe um outro exercício, que é o exercício da piedade. Esse exercício, que tem a ligação com uma outra devoção, com outro Deus, o único Deus. É nesse exercício que vai ser proveito para essa vida aqui e também para a vida futura. É esse exercício da piedade é que vai fazer você ter, de fato, uma vida digna e fiel nessa e na vida futura. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você entendeu o contexto? Paulo não está dizendo que não deva malhar. Mas, irmão, o que então é piedade? O que é ter piedade? Tem dois sentidos. Um é aquele mesmo de você ter compaixão. De você ter, não digo pena, né? Que a gente tem pena dos males alheios, né? Você tem dó, tem comiseração, isso está no dicionário. Mas existe um outro sentido da piedade que tem a ver com respeito. Quando a gente de fato exercita a piedade, e vocês vão entender que os imaturos da fé não podem exercitar a piedade, não lhe é capacitado exercer a piedade. Só as pessoas que são maduras na fé, que não são afetadas por circunstâncias, por momentos apenas. Só as pessoas que têm, de fato, maturidade de compreender determinados estágios da vida, é que vão poder entender o que de fato a piedade significa. Porque, antes de tudo, todo ser humano merece respeito. Todo ser humano merece ser honrado. E preste atenção, eu não estou aqui defendendo bandidos, não. Mas ainda assim eles merecem respeito. Porque todo mundo pode cometer erros, não é verdade? E o nosso Deus é um Deus de grandes recomeços. O nosso Deus é um Deus de infinitas misericórdias. E graças a Deus existem igrejas que fazem trabalhos hiper maravilhosos dentro dos presídios. E ganhando, inclusive, policiais que trabalham lá dentro. Porque, irmãos, essa violência afeta todos. Da mesma maneira, quando eu vejo um policial entrar numa comunidade sapecando, eu não critico o policial. Como é que um policial, né? Ninguém está assim, olha, sou santo.
Eu não critico nada. Ao contrário, eu tento orar e entender todos os processos. Mas piedade, irmãos, ela só deve ser exercida para quem tem maturidade. Por isso que a igreja do Senhor no país hoje, ela é muito imatura. Ela é muito infantilizada e muito presa a sentimentos. Sabe, a gente tem que ter capacidade de ter compaixão. Eu, às vezes, me pergunto, irmãos, que tipo de evangelho nós estamos ensinando nas igrejas? Se nós não somos aqueles que podemos confessar o amor de Cristo, quem é que vai confessar o amor de Cristo? Qual a ousadia que merece? 2 Timóteo 13:12, veja, olha que interessante o que Paulo fala a Timóteo. Diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E olha, não é só falar de compaixão pelas pessoas. Nós estamos numa igreja evangélica nesse país hoje, irmãos, que é o local que ensina, infelizmente, eu tenho visto determinadas situações, eu me abri para ver pregações, eu não ouvia pregações de outras denominações, mas como eu quero entender o que está acontecendo, eu passei a ouvir, tenho ouvido muita coisa boa, graças a Deus, mas a maioria das coisas que eu tenho ouvido, misericórdia. 1 Timóteo 3,16, projeta aí para nós compartilharmos. Olha que diz a palavra: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Olha que interessante. Paulo está dizendo, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregados entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Que grande mistério da piedade ele está chamando aqui quando ele fala de Cristo. Grande mistério da piedade. O Senhor, irmãos, é a expressão da piedade. O Senhor é a expressão da compaixão. O Senhor é a expressão do amor. O Senhor é a expressão da paz. Ele é a expressão, porque nele há uma plenitude. Você que entende o que eu estou falando, você que percebe o que eu estou falando, querido, nós temos que nos esvaziar. Nos esvaziar. Para quê? Para que de fato o Espírito da paz que está nele possa entrar em nós. Sabe, nós não temos que ter pena de ninguém. Temos que ter pena das pessoas. Não é isso, nós não estamos chamados aqui para ter pena de ninguém. Nós somos chamados para ter compaixão. E compaixão é mais do que uma simples pena. Pô, tem tanta pena do fulano, compaixão existe o envolvimento emocional de quem se sente responsável porque determinados fatos acontecem nesse país, acontecem nesse estado, acontecem nessa cidade. Todos nós somos responsáveis. Às vezes a gente acha que vai para casa,
olha, dei a minha contribuição para esse quadro social. Como é que você deu? De que maneira você deu? Quando Jesus está lá julgando as nações, ele não está falando, olha, você foi muito bom, porque você foi um evangelista, você foi um pregador, olha, você falou em língua, rodopiou, profetizou. Não, ele não está cobrando isso de você não, filho. Ele está cobrando, ó, teve gente que teve fome, teve gente que teve sede, teve gente que ficou doente, teve gente que ficou preso, e o que você fez? É isso que ele está cobrando. E é isso que ele vai exigir de nós lá na frente. Ah, pastor, agora vamos virar a grande obra social. Não, meu irmão, não é isso. Entenda o que o Senhor está falando. O Senhor está falando é de misericórdia, é de compaixão, é de piedade por aqueles que estão desvalidos nessa nação. Porque a religião se mesma, se fecha, como se você fosse o escolhidinho do papai. Você foi escolhidinho do papai, mas foi escolhidinho para fazer algo diferente nessa nação. Você foi escolhido para fazer a diferença nessa nação. Não é para ficar divulgando ódio, raiva de pobre, preto e desvalido. É para ter amor pelas pessoas, seja ela branca, preta, amarela, azul, gay, lésbica, macumbeiro, católico, judeu, muçulmano. Você não foi chamado para fazer acepção de pessoas, porque Cristo não fez acepção de ninguém. E você precisa ser corajoso para poder se posicionar, para não ser mais um na multidão. Nós não fomos chamados para ser mais um na multidão, nós fomos chamados para fazer a diferença. E a religião, ela está dominando, está cauterizando a cabeça das pessoas. Irmão, isso aqui vai deixar de existir. Tudo isso não vai ter significado nenhum. O que vai deixar uma marca é o quanto você ama as pessoas. 1 João 4, você pode projetar aí? Eu não coloquei na nossa... Primeira João 4, verso 7 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho, unigênito, ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus
e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Posso ouvir glória a Deus? Preste atenção aqui para você entender. Quando esse texto está falando amar o seu irmão, não é amar o irmão que está do teu lado, não. Nem o irmão da igreja, não. Esse irmão aqui é toda a sociedade. Como o amor ao próximo. Lembra do próximo? Quem é o meu próximo? O sentido desse irmão aqui é amar, é quase que é o próximo. Porque a gente pensa assim, não, eu amo meu irmão. Ué, para você amar quem te ama, às vezes é importante amar quem te odeia. É você orar para quem te agride. Não é isso que Romanos ensina? Mas, queridinho, deixa eu te explicar. Só pode ter esse amor, só pode ter essa compaixão, e só pode ter esse sentido que o Espírito dá para quem é maduro na fé, para quem não se vê importante, para quem não acha que é alguma coisa, para quem os títulos não significam absolutamente nada. Porque esses títulos que a sociedade, a igreja, os homens colocam, servem para quê? Para botar numa placa, aqui jaz o coronel fulano de tal? No outro dia uma pessoa foi no meu escritório lá no centro, aí ela ficou procurando meu diploma na parede. Eu estou olhando ela olhar a parede, olhando ela olhando para a parede, eu falei, o que foi? Ah, não, que todo escritório que eu vou tem um diploma do advogado pendurado, o senhor não tem. Eu falei, não tem porque eu tenho uma OAB, eu tenho uma carteira, te serve? Mas é isso, irmão, as pessoas, elas têm um jeito de dizer que são. Essa é a marca de uma sociedade que está presa a coisas pequenas, vazias. Essa semana eu encontrei um colega da Gama Filho que se formou, né? Comigo, eu me formei em História lá, ele se formou em Comunicação Social. Semana retrasada. Aí ele perguntou, você pegou o seu diploma? Eu falei, mas para que eu precisava de um diploma? Aí, você não pegou o seu diploma? Eu falei, agora então que eu não vou pegar, minha Gama Filho nem existe mais. Não, eles mandam para um lugar. Eu falei, eu quando me formei, ponho o certificado de conclusão, ponho minha carteirinha de professor. Está ótimo. Para que eu vou querer um diploma? Bacharel em História. A coisa do exibicionismo mostra também o quanto nós somos imaturos. E aí, irmãos, a minha pergunta é o seguinte, o texto fala claramente aqui, sabe, se você ama, você está em Deus. Mas amar quem? Se você não amar, sabe, é difícil quando você vê pessoas que devia estar, caramba, orando por essa gente pequena, que está aí encarcerada, as pessoas estão com ódio. As pessoas estão, sabe, testificando, sabe, a inexistência do Senhor. Isso não tem nada a ver com política, irmãos, isso tem a ver com o coração, sabe, endurecido. Eu vou contar algo para vocês, eu tive uma pessoa que não voltou, ela saiu na saidinha, não deixaram ela voltar, eu tive que peticionar, os traficantes disseram, você não vai voltar. Ela teve que fugir da comunidade para poder voltar. Acontece de tudo com essa gente. Eu tive um que o traficante tirou a tornozeleira. Ele teve que pagar na época, hoje é barata, mas na época foi R$ 3.180 que o cara teve que pagar.
Tudo acontece com essa gente dentro dessas comunidades. Mas a gente aqui com o nosso ódio, não, tem que cumprir a pena. Sabe, até o fim, até o último dia. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que botar a placa ali, ó, igreja muçulmana. Irmão, dente por dente, olho por olho. E a gente virar, sabe, homem-bomba por aí. E lá no Congresso, assim, bum! Lá no Supremo, bum! Isso é um grito, irmão, de gente que precisa a gente vigiar os nossos sentimentos. Eu não estou dizendo que você não crie um momento de indignação. Tem hora que a gente cria um momento de indignação. Você acha que o dia que eu fui assaltado, eu falei, ei, que legal, me roubaram. Não, eu fiquei muito indignado. Mas depois eu vi 2 jovens armados até os dentes. Eu falei, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas foi Deus que tirou, sei lá, Deus permitiu. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam. Permanece. Sabe, irmão, nós temos que entender que a não piedade. Vamos ler 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Segunda Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deixe afastar-se. O que é a aparência de piedade, irmão? É a falsa piedade. Só que falsa piedade não tem poder de transformação. Sabe, você tem que saber o que de fato é piedade. E tem que ser uma expressão verdadeira, irmão. Não é forçada. Você é piedoso porque é piedoso. Porque o Senhor te escolheu para ser piedoso. Salmo 4, verso, não sei se é 3 ou 6, ele diz que o Senhor escolheu os piedosos. Sabe, irmão, o fruto do Espírito, ele vai revelar essas coisas. Colossenses 2, 20, 23, projeta aí para mim, por favor. Diz assim, já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencesse a Ele, se submete às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, como sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Olha o que Paulo está falando, olha, já viu a religião? Não coma isso, não coma aquilo, não faça isso. Nós não somos da igreja da repressão, amém? Deixa eu falar algo para você, talvez você nunca tenha ouvido isso, mas eu vou te dizer, olha, Cristo te libertou. Pastor, eu posso comer e beber à vontade? Pode, só cuidado com a tua saúde.
Posso tocar? Pode. Nada lhe é proibido. Mas Paulo fala o quê? Tudo me é permitido, mas existem coisas que não me convêm. Então você tem que ter o quê? Maturidade, porque os libertos em Cristo são maduros. Eu, por exemplo, há 18 anos que eu não bebo, não tomo bebida alcoólica. Há uns tempos, acho que foi no Natal do ano passado, do retrasado, eu tomei uma taça de vinho. Detestei, graças a Deus. Estou liberto. Mas se eu quiser tomar um copinho de vinho, posso? Posso, Cristo me libertou. Graças a Deus, ninguém mais me pergunta se pode fazer tatuagem. Graças a Deus. Imagine-se, quem sou eu para mandar no corpo do irmão ou da irmã? Convém fazer tatuagem? O problema é seu, gasta seu dinheiro lá, vai sentir dor. Eu não detesto agulha. Imagine ficar... Mas, irmão, você é maduro ou você é imaturo? Sabe, o Senhor diz assim, ame o seu Deus de todo o seu coração. Não é isso? Aí diz assim, semelhante, ame ao próximo como a si mesmo. Irmão, nós precisamos, a ausência da piedade é a ausência do amor. E olha, se o amor não graça na tua vida, isso é um exercício, irmão. Por que o nome, Paulo fala exercitar-se na piedade? Porque você precisa exercitar isso. Quando vê uma notícia terrível, primeiro vê um choque, mas depois você fala, meu Deus, como é que o diabo fez isso na vida dessa pessoa? O Irã pediu para não tocar na questão do morto no banco, tá? Então não vou tocar. O Irã falou assim, pastor, não toca na questão do morto do banco. Mas tem uma coisa que a desembargadora Andréa Pachá falou, e é importante, irmão. Preste atenção. O que esse fato revelou? Ah, porque essa mulher é maluca. Não, não é isso não. Esse fato revelou o quanto nós temos idosos sendo tratados como instrumento de sustento dessas pessoas. Quantos idosos estão por aí sendo, sabe? E nós não temos política pública para isso. Quantos idosos estão... E aí você pensa o quê? Ah, essas pessoas são terríveis. Não, são filhos da miséria. Eu pensei assim, essa mulher não deve bater direitinho da cabeça, não. Será que o banco não ia perceber que a pessoa está morta? Mas é o desespero. Eu não sei o que... sabe o que é a tal da empatia que a gente fala, mas a gente não pratica? Mas na hora minha cabeça falou, cara, será que o desespero dessa mulher não fez ela fazer essa loucura? Isso é um coração piedoso. Tentar entender o que levou a sobrinha, sei lá se é mesmo, levar o cadáver do tio num banco. A gente se diverte, tinha um monte de meme, não sei o quê. Mas será que você não tem compaixão com uma tragédia como essa? Sabe, se a gente só se diverte com isso, é sinal que a gente está cauterizado, empedernido. Nada mais nos choca, irmão. E para encerrar, irmão, exercitar existe o quê? Para você fazer um exercício exige o quê? Sabe, exercitar diz o quê? Se aperfeiçoar. Ah, o fulano tem uma profissão. O exercício da profissão dele exige o quê? Que ele se aperfeiçoe. Exige que ele desenvolva habilidades. Que ele faça prática. E aí, irmãos,
Nós falamos hoje muito na construção de hábitos. Eu estou até lendo um livro sobre isso. Construção de hábitos. Sabe, você construir hábitos saudáveis para a melhoria da sua vida, para a melhoria do seu dia, para a melhoria do seu trabalho. Mas deixa eu te dizer, nenhuma mudança vai vir de forma passiva. A sua melhora na sua capacidade de ter piedade vai necessitar que você pratique a piedade. Mateus 11:12 diz, Jesus fala, olha, desde os dias de João Batista, até aquele momento, o reino dos céus é tomado à força. E o que se esforçam, se apodera dele. Nós somos pessoas de hábitos. E hábitos são terríveis. Por quê? Porque os hábitos, quando são bons, fazem você, mas também os hábitos, quando são ruins, eles são destruidores. E aí, o título da mensagem é Exercite-se na piedade. Então, você precisa praticar a piedade. Como é que pratica a piedade? É exercitando. Exercitando os frutos no Espírito, exercitando a compaixão, exercitando a alegria, a generosidade, a solidariedade. Hebreus 5, 13, 14, vamos ler. Olha o que o texto diz. O texto diz o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que ele está dizendo? Que aqueles que são inexperientes é porque não têm o quê? Prática. Prática. Todo domingo aqui nós recebemos uma porção da palavra, compartilhamos na célula. Muita gente nem pega o texto, não lê, não quer aprender, não chega na célula vazio. Mas o texto é enviado, eu vejo os grupos, todo mundo recebe. Para quê? Para ler, para exercitar, para praticar, para estudar, para aprimorar, para mudar, para criticar, para melhorar o texto, para impulsionar mais os irmãos. Isso vai fazer o quê? Que você amadureça na fé, que você desenvolva a fé, que você exercite a fé. Sabe, irmão, discernir o que é bem, o que é mal, depende. O que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Deixa eu falar para você, vai numa comunidade dessa carente, furtar energia é normal. E, irmão, diga, não critique. Não critique. Nós não somos chamados para ser juízes desse povo. Uma pessoa que eu estava conversando falou, não, eu critico porque aumenta a minha conta de luz. É verdade, aumenta. Mas Hebreus 5,13 diz assim, acabei de ler, Gálatas 4, 1, 2 diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, ainda que ele será senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. A Bíblia fala de duas maneiras quando fala de filhos. Um é tequemon,
Tequimon é o filho inexperiente. Olha que interessante que a Bíblia está dizendo, olha, enquanto o herdeiro é menor, enquanto o herdeiro não amadurece, apesar dele ser dono de tudo, ele tem tutor, ele tem curador, ele não tem os bens sob sua disposição. E aí eu vou falar para você, aqui a Bíblia está falando de tudo, não é só bens, é poder, é graça. Você, enquanto for infantil, você não vai dispor de tudo, vai ter gente te tutelando. Ora aqui por mim, tem uma profecia aí, não, abre o livro aí, fala na minha vida, Deus não falou nada sobre mim, não. Ó, vou ali, porque ali tem um profeta, ó, diz que o profeta está abrindo o livro para todo mundo. Uma vez uma pessoa foi lá na minha casa e falou, ó, vamos lá em Caxias, cara, apareceu uma irmãzinha lá, ó, do riscado. Eu falei, é mesmo? O que essa irmãzinha faz? Cara, diz que quando ela abre a boca, olha para você e fala tudo. Eu falei, é mesmo? Vamos? Eu falei, não. Menor ainda é tutelado. Porque o Espírito fala com você quando você, sabe, se manifesta em oração, em gemidos inexprimíveis. Ele fala com você, ele fala com o irmão dessa igreja, com a irmã dessa igreja. O problema é que você não vê profetas nem profetisas nesse lugar, não. Você vê lá na outra igreja, porque você é criança ainda da fé. Olha o que o texto fala, olha, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, tequemon, pelo qual esse aqui é o filho que está, o espírito de adoção ainda. Criança. Estou terminando, tá, irmãos? E há um segundo tipo de filho na Bíblia que é ios. E está nesse texto aqui, ó, de Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,19. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, filhos maduros, ios. Sabe, a criação aguarda a nossa manifestação como filhos maduros, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Como é que nós somos guiados pelo Espírito de Deus? Manifestando o amor de Deus, manifestando a graça, manifestando a palavra de fé, manifestando a palavra de esperança, manifestando uma oração em prol dos necessitados, em prol dos governos, em prol das nações, dizendo, Maranata, o Senhor já vem. Essa é a manifestação daqueles que são, de fato, filhos amadurecidos. É aqueles que têm o olhar da esperança, é aquele que está profetizando a paz, está querendo que a nação se equilibre, se encontre com o nosso Senhor Jesus. Sabe, a herança só pode ser entregue àquele que as faculdades estão aptas para que ele não desperdice. Hebreus 5, olha o que fala, Hebreus 5, verso 11, projeta aí para mim. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois, embora a esta altura já devessem ser mestre, precisam que alguém ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Vai até o 14. Que se alimenta de leite, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça.
No entanto, o alimento sólido é para os maduros, os quais, pelo exercício constante, se tornam aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quem entendeu, diga glória a Deus. Irmãos, o exercício da justiça, ele está dizendo, olha, você que ainda toma leitinho, que fica de carinha feia porque alguém não falou com você direitinho, passei pelo irmão, nem me cumprimentou, um monte de gente feridinha, você não está apto ao exercício da justiça. Irmão, eu não estou dizendo que o irmão às vezes foi deseducado, sei lá, passou, não é isso, ou é distraído, não é isso. Irmão, quem nós somos para alguém parar e cumprimentar? Se cumprimentar, amém, não cumprimentar, vida que segue. Vou continuar gostando, amando. Não me cumprimentou, eu vou lá e cumprimento. Você passou por mim direto, dá um abraço aqui. Nós sabe, nós somos pessoas mimizentas. Nós somos pessoas maduras. Estamos comendo alimento sólido para o exercício da justiça, para que a paz prevaleça. Qual é o preço que eu pago pela paz? Qual é a perda que eu preciso ter? Irmão, nós temos que crescer em fé. Nós somos, sabe, boca da esperança nessa nação. É o povo de Deus. Nós que somos a diferença nessa nação. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Vou até cortar o texto aqui. Irmãos, os tempos estão nebulosos, não sei se vocês estão percebendo. Tempos difíceis. Ontem eu estava vendo o programa, agora Irã pode novamente replicar o ataque de Israel. Imagina se uma guerra se alastrar no Oriente Médio. Presta atenção, eu vou dizer, o preço do petróleo vai lá em cima. O preço do petróleo indo lá em cima, os preços dos alimentos disparam. Aí vai ter carestia e fome no planeta. Então nós temos que estar aqui levantando em oração, dizendo, Senhor, haja paz entre as nações, Senhor. O Irã agora tem bomba atômica, você imagina? Pode destruir Israel com 2 bombinhas. Então nós temos que orar por Israel. Só que eu estava olhando, estudando com esse... Quem está no poder de Israel, irmão? Não é gente centrada, não. É gente de extrema direita e um grupo xenófobo que estão nem aí, eles querem eliminar o Hamas. Se jogar bomba no Irã, estão nem aí. Não é o judeu centrado, não. É uma galera maluca. Está perdendo até apoio dos Estados Unidos. Então nós temos que orar por Jerusalém, orar por Israel, orar pelo Irã, orar pela faixa de Gaza, orar pela Ucrânia. Tempos nebulosos, irmão. E aí vai aumentar a fome, aumentando a fome, aumenta a violência. Aumentando a violência, aumenta, tudo piora. Eu vou falar para vocês, olha, eu rodo o Rio de Janeiro todo. Há muitos anos que eu não vejo um momento de tanta insegurança nesse estado. Tanta insegurança. Eu oro para esses meninos que trabalham de Uber. Semana passada, um casal pegou um motorista de Uber novinho. Vocês viram isso? Levou para dentro de Rio das Pedras, deram um tiro na cabeça do motorista para roubar o carro e o celular. Ambos tinham rastreador, os dois foram presos, irmão. Deixa eu falar algo que não está divulgando, não. 3 a 5 Uber são assassinados no Rio de Janeiro, todos os dias.
que orar, nós temos que ter compaixão, temos que nos levantar como igreja. Temos que nos levantar, irmãos, para orar, e não adianta, quem é o culpado? Não, culpado é todo mundo, é culpado. E aí nós temos que exercitar essa piedade, essa capacidade de não se conformar. Irmão, eu sou inconformado mesmo. Nós temos que ser inconformados, é não aceitar, a se envolver a não ser pensar nas coisas que são do alto. Nosso papel é orar. Quando Jesus falava, irmão, adivinha o povo que ouvia ele? Quem era o povo que ouvia ele? Não era a galerinha enquadradinha, não. Era o cobrador de imposto, era a prostituta, era o lazarento, eram os abandonados. Esses escutavam. Eu não sei aonde que eu vi, se foi no Instagram, no TikTok, um pastor falando que a Bíblia fala mais de 2.000 vezes dos pobres, das viúvas. Quem viu isso aí? A Bíblia fala de mais de 2.000 vezes dos pobres, das viúvas, dos necessitados. Nosso olhar tem que ser esse olhar. Pastor, mas a gente não pode olhar para os ricos. Claro que temos que olhar por todos. Mas os ricos, como diz lá a parábola de Lázaro e o rico tem tudo nessa vida. O rico já teve tudo nessa vida. Fique de pé, por favor. Efésios tem um texto que diz assim: para que Cristo habite pela fé em vossos corações. E diz que o conhecer do amor de Cristo, que o amor de Cristo excede todo entendimento. Irmãos, eu tive pensando, lá na cruz do Calvário, o Senhor entre dois criminosos. Eu falei aqui no outro dia, lá na cruz o Senhor falou para Deus: Senhor, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E eu falei que eu creio que esse pedido foi tão verdadeiro e tão puro, que foi impossível Deus não ter perdoado todos os agressores de Cristo naquele dia. Porque a palavra advogado é aquele que fala no lugar do outro. E a Bíblia diz que Deus é o nosso advogado. Então na cruz Deus falou por aquelas pessoas, pediu perdão por elas. E lá na cruz o Senhor fez um exercício de piedade poderoso. Depois de ter sido cuspido, ter sido agredido, ter sido humilhado, ter sido ofendido, ter sido abandonado. Lá na cruz, Ele olhou tudo aquilo e se encheu de compaixão. Falei, eles não entenderam nada. Uns queriam que eu fosse rei, outros queriam que eu fosse um general, mas eu vim em forma de Deus.
à semelhança de homens. Gente boa pra caramba, cara. Que menino é um menino bom. Aí, recebi agora. Nós vamos orar por ele. Claro que vamos orar por ele. Mas esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmão. Como é que é o nome dele, hein? Como é o nome dele? Lucas. Torcendo que ele vá para o encontro. Você está entendendo o contexto que Jesus estava? Quem entendeu o que eu falei? O Senhor estava numa situação, irmãos. E eu vou falar algo para você. Deus virou o rosto naquele dia. Por isso que ele reproduz a frase do Salmo 22. Por que me abandonaste? Ele se sentiu abandonado. Mas ainda assim, o Senhor teve um tempo para advogar pelos seus agressores. O Senhor teve capacidade de entender que aquilo tudo era o plano do próprio Pai. Que a cruz era a única solução que podia nos comprar de volta. E eu louvo a Deus que o Senhor não fez arminha. Louvo a Deus que o Senhor não se vingou. Louvo a Deus que o Senhor não quis a morte de ninguém. Eu louvo a Deus que o Senhor apenas nos amou e amou até o fim. Eu louvo a Deus que nós temos um Deus que não é o Deus da vingança, que não é o Deus do ódio. O nosso Deus não é o Deus da raiva, do rancor. Nosso Deus é o Deus do amor, é o nosso Deus da paz, é o Deus da misericórdia, é o Deus da compaixão, é o Deus da generosidade, é o Deus que não te julga, é o Deus que não está preocupado com o que você fez de errado. Ele só quer que você faça tudo conforme a vontade dele. É só isso que Deus quer da gente, que a gente o copie e seja a manifestação e a expressão do amor nessa geração. Feche seus olhos, por favor. Oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído?
glória te damos, Senhor. Nunca foi sobre nós, podemos fazer tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Santo, Santo és Quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. tudo sobre você, tudo para você, Jesus, você é santo, 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 Santo. é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 tudo para você, Jesus. Diga Hosana. Hosana, Oh, Hosana nas maiores alturas. oh, Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Pai, nós colocamos nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Senhor, essa nação, foi profetizado que essa nação seria um celeiro de profetas, de pastores, de ministros do Evangelho. Essa nação, Senhor, foi levantada como um farol, Senhor, da pregação do Evangelho da graça, da pregação do Evangelho da paz, da pregação do Evangelho da misericórdia. Por isso, Senhor, entra com a tua cura, entra com o teu bálsamo sobre as nossas igrejas. Senhor, nós pedimos perdão por tanto ódio, por tanta raiva nessa nação, e pedimos que a tua graça, o teu amor venha sobre todos nós. Pai, nós abençoamos cada igreja, cada pregador da graça, cada pregador da palavra, cada prédio, seja grande, seja pequeno, seja porta, seja uma casa, seja um ponto de oração. Nós levantamos, Senhor, como intercessores desse país. Senhor, visita cada cadeia, cada presídio, cada hospital, Senhor. Senhor, que as nossas orações possam trazer cura, possa trazer libertação, possa trazer arrependimento, que esses homens e mulheres encarcerados se arrependam da prática, do que fizeram, que esses hospitais conheçam tua graça, teu amor, através dos missionários que visitam dia após dia, sejam católicos, sejam evangélicos, seja de que religião for, Senhor. Que nosso país conheça o amor de Cristo, através da nossa presença, através da nossa palavra, através da manifestação do Filho da Luz. Senhor, nós somos sal da terra, nós somos luz no mundo. Que essa luz brilhe, Senhor, através dos nossos olhos, das nossas palavras. Que nós sejamos de fato pregadores da paz, Senhor, pregadores da esperança, pregadores da fé. Eu oro, Senhor, para que nós possamos, como igreja, amadurecer e viver de maneira piedosa, Senhor, amando os perdidos, nos regozijando com a vitória deles, sabendo, Senhor, que o nosso galardão é o Senhor que vai dar.
A nossa esperança é o Senhor. A nossa paz é o Senhor. Porque tudo vem do Senhor. Como a canção disse, é tudo por você, é tudo pelo Senhor, é tudo para o Senhor. Nós somos apenas instrumentos cooperadores, Senhor. Nós somos cooperadores, nos torne cooperadores operantes, Senhor, praticantes da palavra, amadurecidos, Senhor, experimentados na verdade do Evangelho, para que nós possamos de fato ser uma voz profética nessa geração, ser a palavra da esperança nessa geração. Essa é a nossa oração, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por qualquer falha, nos perdoe por qualquer manifestação errada, Senhor, porque a vontade do Senhor para essa geração é boa, é perfeita, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é o bálsamo que precisamos. Nos ensina a usar a Tua palavra, nos ensina a exercitar a Tua palavra, em nome de Jesus. Você que crê, aplaude o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você que está aqui essa noite, que está afastado do Evangelho, ou você nunca disse sim para Jesus, queria te dar a oportunidade de você se reconciliar ou dizer sim para Jesus essa noite. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar por você. Você que quer se reconciliar, olha, eu tive afastado, por algum motivo eu me afastei, mas hoje eu quero novamente voltar para os braços do Pai. Não é para servir uma igreja, é para servir ao Senhor, o único que vive e reina sobre nossas vidas. Você que está nessa condição e quer, sai do seu lugar, vem aqui. Ou se não quiser sair do seu lugar, só levante a mão, uma pessoa vai orar com você aí. Ninguém? Então vamos orar para encerrar. Passa a mão no ombro de uma pessoa que está aí. Vamos orar pela vida do Lucas. Oi? Quando? Foi terça? Ela trouxe bolo? Então não vou orar não. Qual Cláudia? Claudinha? Cacau? Ô Cacau, cadê o bolo? Rapaz, a mulher mais boleira que eu conheço, para comer, né? Mas vamos orar por ela também. Irmãos, olha só, é traumático passar pelo que o Lucas passou, então vamos orar pela vida dele, que não é fácil ficar, ficou 2 dias na mão dos caras. Diz que eles foi segunda, foi liberto quarta. Pai, nós pedimos agora ao Senhor que o Senhor visite o Lucas. Eu não sei onde ele está, se está na casa dele, a casa de um parente, mas Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para trazer paz ao coração dele. Pai, a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então esse pânico, esse medo que veio o Teu filho, Senhor, possa ser retirado em nome de Jesus, e ele possa ter uma vida normal, uma vida ativa, uma vida que o Senhor tem para ele. Nós, Senhor, repreendemos todo espírito de medo, de pânico sobre a vida do Lucas, e que o Senhor possa dar paz ao coração dele, em nome de Jesus. Também oramos pelo aniversário da Cláudia, Senhor, abençoa a vida dela, Pai, prospera, dê saúde, dê paz sobre a casa dela, sobre a vida do Demétrio, sobre os seus filhos. Senhor, que o Senhor acrescente anos e anos de luz, de vida, de paz, de saúde e de alegria. Que ela continue sendo essa serva, Senhor, alegre, constante e fiel. Que o Senhor abençoe os sonhos e projetos da Cláudia, e que a casa dela continue crescendo e avançando para a honra do Senhor Jesus. Senhor, nos leve ao sair desse local em paz, nos leve em segurança, livra-nos de homens maus, livra de balas perdidas, livra de acidente, nos dê uma noite de sono restauradora, e uma semana poderosa, Senhor, uma semana de grandes vitórias, uma semana de paz. Senhor, coloque uma vida para que nós possamos manifestar
a nossa piedade e a nossa alegria, a nossa reverência ao Senhor Jesus. Que nós possamos falar do amor do Senhor para alguém essa semana e possamos ser testemunho das transformações que o Senhor tem feito em nós. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Você que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Grande abraço a todos.